A palavra aposentadoria vem do latim pausare e significa parar para descansar. É um direito de todo trabalhador. Só que antes disso, é preciso encarar uma burocracia que quase sempre deixa dúvidas. Qual é o melhor momento e qual é a melhor forma para se aposentar? No Brasil, desde novembro, uma nova regra passou a incidir sobre a aposentadoria por idade, ou pelo tempo de contribuição no regime geral. É a fórmula 8595. Ela soma a idade do trabalhador ao tempo que ele contribui para a Previdência Social. Nesse caso, a marca ideal é de 35 anos de contribuição para eles e de 30 anos para elas. Os homens que alcançam o resultado de 95 pontos e as mulheres 85 pontos estão livres do fator previdenciário. Tudo que eu contribuí a partir de julho de 94 em diante entra no cálculo da minha aposentadoria. Mas como que é feito isso? É uma média aritmética simples, né? Eu pego todos esses valores, somo e divido pelo número de contribuições. Então, a média aritmética simples que eu vou ter um salário de benefício. Esse salário de benefício, né, a gente chama de SB, ele é a base do cálculo, né? Se não incide o fator, eu recebo todo esse salário de benefício. Se incide o fator, é esse salário de benefício vezes o fator previdenciário. Alexandre explica que há diferença para o cálculo da aposentadoria por idade. Você tem esse salário de benefício, né? O período de básico de cálculo é a mesma coisa, você faz a média com 80% das maiores contribuições, tem o salário de benefício, e aí você vai fazer o cálculo para a aposentadoria por idade. Como que é? É 70% desse valor, desse salário de benefício, mais 1% a cada ano que a pessoa trabalhou. Exemplo, a pessoa trabalhou 30 anos, né? O homem trabalhou 30 anos e já tem 65 anos de idade. Ele vai se aposentar por idade, vai ser 70% desse valor mais 1% a cada ano. Como ele tem 30 anos, vai dar 100%, ele vai levar os 100% do salário de benefício. Se ele só tem 20 anos de contribuição, ele vai ter 90% do salário de benefício. Então, esse é o cálculo da aposentadoria por idade. É um cálculo diferenciado, não é igual da aposentadoria por tempo de contribuição, a qual incide o fator previdenciário ou não, se estiver na regra 85-95. Qual o modelo mais vantajoso? Existe? Existe dependendo da vida da pessoa. Por exemplo, você tem aposentadoria hoje, a gente precisa ter uma noção de que eu preciso planejar a minha aposentadoria, né? Eu tenho um cidadão que ele contribui em cima do salário mínimo, sempre contribuiu em cima do salário mínimo. Esse cidadão, para ele, a regra atual, a regra antiga, vamos dizer assim, a aposentadoria por tempo de contribuição com a incidência do fator não é negativa. Ele vai se aposentar um pouco mais cedo e vai receber o salário mínimo. Se ele continuar contribuindo e não tiver incidência do valor, do fator previdenciário, tiver na regra 85-95, também vai receber o mesmo salário mínimo. Então, para essa pessoa, o mais vantajoso é com o fator. Por quê? Porque ele tem a oportunidade de se aposentar mais jovem, né? Agora, para a pessoa que contribui num valor um pouco mais alto e não tem uma previdência complementar ou outra coisa, que é um valor mais próximo do que ele recebe hoje, ele vai ter que trabalhar um pouco mais. Para ele é mais vantajoso trabalhar um pouco mais ou estar um pouco mais dentro do regime até completar a regra 85-95, porque aí ele sai do fator previdenciário e tem um cálculo mais aproximado com a renda que ele tem atualmente. É o caso do jornalista Wagner Salles, 59 anos de idade e 34 anos de contribuição. Somando tudo, ele obtém apenas 93 pontos, 2 a menos que o necessário para se enquadrar na nova regra. Por isso, terá que permanecer no mercado por mais um tempinho. Ele procurou um posto da Previdência Social depois de ficar desempregado em fevereiro. Eu ia perder cerca de 60% do meu... Então, eu preferi esperar até janeiro, mesmo sob o risco de ficar, por exemplo, desempregado, como eu acabei ficando, né? Mas vou ter que fazer todos os esforços para, né, fazer tudo para não parar de contribuir e poder dar entrada na minha aposentadoria em janeiro. Mas isso não significa também que eu vou parar de trabalhar, né? A gente hoje no Brasil, não só no Brasil como nos Estados Unidos, na Europa, você se aposenta, mas é obrigado a continuar trabalhando, né? Wagner guardou contra-cheques, carnês, carteiras de trabalho. Fez certo. Segundo o juiz Cláudio Freitas, é comum a própria Previdência Social perder documentos dos contribuintes. E existe outra armadilha.
O fator previdenciário, ele acaba sendo um pouco mais complexo porque ele trabalha com as chamadas variáveis, as variáveis matemáticas. Essa variável da expectativa de vida, ela varia, parece até redundante, né? Mas ela varia ano a ano, porque no ano pode ser 73, deve ser normalmente assim, no outro ano varia para 74,2, agora recebemos informação que já mudou para 75, então a pessoa, ela agenda em um período, vai fazer a solicitação dali a 6 meses e já mudou o cálculo. Ele não está sabendo isso. Na verdade, nem sabia da existência daquele cálculo anteriormente e quando ele retorna, é surpreendido com uma diminuição no valor da aposentadoria. Por exemplo, às vezes ele pede 200, 300 reais no valor. Uma pessoa que vai receber 2.000, 1.500 reais é um valor absurdamente alto. Às vezes é 10, 20% do que ele receberia. Então, o fator previdenciário, ele, de fato, corrói, pega de surpresa os trabalhadores e, infelizmente, em razão do grande número de solicitações, do pequeno número de agentes do INSS para atender, de fato, há esse atraso, 6 meses, 8 meses, e acaba corroendo o trabalhador e não leva em consideração o primeiro agendamento dele, mas a data da solicitação. E, infelizmente, até agora não foi solucionado esse tipo de situação e é também um pleito das associações de juízes, associações dos aposentados, para que isso seja levado em consideração. Essa pegadinha que o trabalhador acaba escorregando. Ainda que haja esse problema no cálculo e o trabalhador perceba, ele ajuiza uma ação na Justiça Federal, isso é muito importante, demonstrando onde está errado e por que está errado. Com base nessa demonstração, isso existe milhares e milhares de ações na Justiça Federal, não é na Justiça do Trabalho, é na Justiça Federal, porque é em face do órgão previdenciário, ele solicita o recálculo e na grande maioria das vezes ele consegue essa modificação para ele. E de acordo com a hipossuficiência dele, a situação econômica, ele sequer acaba arcando com custas processuais. A justificativa para a cobrança do fator previdenciário está no aumento da expectativa de vida do brasileiro e no desequilíbrio do sistema previdenciário. Em razão disso, a Previdência, que trabalha com risco social, isso é importante, o risco social, ela passou a perceber o seguinte: com a expectativa de vida 74,2 anos, agora 75,1, passou a entender, peraí, o trabalhador está se aposentando com 58, 55, eu vou pagar a contribuição para ele de no mínimo 20 anos, ele que contribuiu durante, por exemplo, 20, 25 anos, vai receber mais da Previdência do que o tempo que ele contribuiu. E aí eu vou acabar sustentando pessoas que poderiam estar na ativa, contribuindo para movimentar dinheiro, movimentar o mercado, melhorar a economia, elevar o PIB, dentre outros fatores comerciais e econômicos.